Saudações, querido estudante. Bem-vindo à aula de 25 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Michelini. Nesta e nas próximas 4 aulas, vamos estudar outra área fascinante da física, a termologia ou estudo do calor. Vamos nessa? Por que a física estuda o calor? O calor é algo super importante para a manutenção do nosso planeta. Sem calor seria impossível haver vida. Devido a essa importância, tanto a física como a biologia e a química estudam esse fenômeno. Só que a física se encarrega de estudar as aplicações do calor e colocá-las na tecnologia e nos avanços científicos. Mas logo de início é importante a gente saber uma coisa muito importante. Calor e temperatura são coisas diferentes. É verdade que no dia a dia a gente usa os dois conceitos como se fossem um só, mas para a física não é muito bem assim. Vamos começar primeiro definindo temperatura. E falaremos melhor sobre o calor na próxima aula. Imagine, por exemplo, um copo com água. Olhando de longe, observamos o copo, que é sólido, e a água, que é líquida. Mas se a gente pudesse dar um super zoom, veríamos suas moléculas e, posteriormente, seus átomos. Esses pequenos corpos estão em constante movimento, seja muito rápido ou nem tanto. A depender da temperatura, as moléculas de um corpo ou sistema físico podem estar muito agitadas ou pouco agitadas. Portanto, a temperatura é o nível de agitação das moléculas. Se um corpo está frio, significa que suas moléculas estão pouco agitadas. Se está quente, significa que suas moléculas estão muito agitadas. Uma outra forma de definir temperatura é por dizer a quantidade de energia cinética que essas moléculas possuem, já que uma vez estando em movimento, as moléculas possuirão energia cinética. Você deve saber muito bem que, a depender da temperatura, uma substância pode mudar de forma ou estado físico. Por exemplo, novamente pensando na água. Quando ela passa de uma certa temperatura, ela deixa de ser líquido e vira vapor. Passa do estado líquido para o gasoso. Já no lado oposto, se esfriarmos demais, a água vira gelo, passando do líquido para o sólido. Notou como essa mudança de estado físico tem a ver com a temperatura? Por que isso ocorre? Vamos pensar na água novamente. Quando a água está a baixas temperaturas, ela vira gelo. Isso porque as moléculas, à medida que a temperatura cai, vão ficando menos agitadas e acabam se unindo. As responsáveis por fazer essa união são as chamadas forças de coesão. Essa união faz com que as moléculas formem um padrão geométrico bem definido, o que dá a forma sólida ao gelo. Já no estado líquido, que é um pouco mais quente que o sólido, as moléculas ficam um pouquinho mais agitadas. Como resultado, elas acabam se desprendendo um pouco mais, mas nem tanto, e assim as forças de coesão fazem com que a água fique na forma líquida. Por fim, no estado gasoso, as moléculas estão expostas a altas temperaturas, portanto vão possuir muita agitação. Praticamente aí não vai haver união entre as moléculas. As forças de coesão vão ser bem fracas. Isso é o que dá a forma gasosa ou de vapor da água. Isso vale não apenas para a água, mas para qualquer substância. Só que, como cada substância é única, cada uma vai possuir temperaturas de mudança de estado, a depender da sua estrutura molecular. Pensa, por exemplo, no seguinte: o que é mais fácil de derreter, plástico ou ferro? A resposta é óbvia, né? Claro que é o plástico. Mas por quê? Os átomos das substâncias presentes no plástico possuem forças de coesão não tão fortes assim. Por isso, não é necessária tanta temperatura para poder vencê-las. Já no ferro é o oposto. As forças de coesão são muito fortes. É por essa razão que é preciso muita temperatura para fazê-lo mudar de estado físico. Ok, a temperatura é uma grandeza física, mas é possível medi-la? Com certeza, e a gente faz isso usando as escalas termométricas. Sobre as escalas termométricas, existem 3 que são principais, também são as mais utilizadas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Utilizando a água como nossa substância padrão, na escala Celsius, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, no caso ela vira vapor a essa temperatura. E ela vira gelo ou entra em fusão a 0 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, os valores mudam. A água entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit e entra em fusão, ou vira gelo, a
a 32 graus Fahrenheit. Já na escala Kelvin, a água entra em ebulição a 373 Kelvin e entra em fusão a 273 Kelvin. A escala Celsius é a mais utilizada no mundo, a maioria dos países a adota como padrão. A escala Fahrenheit, poucos países a adotam, mas ela funciona de forma parecida com a Celsius. Já a escala Kelvin, ela é mais utilizada no ramo científico. Como a gente pode converter o valor de uma temperatura em uma escala para outra? Utilizamos as seguintes fórmulas. Para converter de Celsius para Fahrenheit, a seguinte equação é usada. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Para converter de Celsius para Kelvin, a seguinte equação é utilizada. C é igual a K mais 273. Talvez você se pergunte, mas essa equação tem duas letras, né? Tem duas incógnitas. Como é possível calcular isso? Muito simples. Para converter, basta trocar o valor de uma escala e calcular outro valor. Vamos ver um exemplo? Converta 70 graus Fahrenheit para Celsius. Qual é a fórmula que usa para converter Fahrenheit para Celsius, como a gente viu agora há pouco? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Note que a gente quer converter 70 Fahrenheit para Celsius. Então, no lugar do F, como está aqui novamente, vamos colocar 70. E daí calcular o C. Se fosse o oposto, a gente trocaria o valor do C e calcularia o F. Aqui, no caso, queremos converter 70 Fahrenheit para Celsius. Então, no lugar do F, colocamos 70 e daí calculamos o C. Fazendo aqui a conta, vai ficar C sobre 5 é igual a 38 sobre 9. Daí a gente pode multiplicar cruzado e vai ficar 9 vezes C é igual a 190. Divide por 9 os dois lados e aí temos a temperatura, aproximadamente 21,1 graus Celsius. E essa foi a nossa aula. Na próxima, vamos estudar sobre o conceito de calor e como é que ele afeta diretamente o sustento da nossa vida. Bons estudos e até a próxima!